A pandemia já dura mais de um ano e o Brasil ultrapassou a marca de 530 mil mortes pela Covid-19. Diante do enorme desafio provocado pela pandemia, a vacina assumiu um protagonismo no Brasil e no mundo. O objetivo atual de imunizar a população brasileira encontra obstáculos antigos, antes mesmo do surgimento do vírus: o negacionismo e as narrativas anti-ciência. Mais ou menos em 1908, com a varíola. A vacina para a varíola foi uma das primeiras e graças aos Oswaldo Cruz, né, que a coisa mudou. Inclusive, para que a população pudesse absorver de que tinha que tomar a vacina, teve que criar critérios, né, tornou obrigatória com critérios para estudantes, para trabalhadores. Então, para mudar a ideia de que a vacina... porque a ideia, como a vacina era feita de lesões de bovino, né, de vaca, então as pessoas tinham a ideia, hoje não se pode virar jacaré com a Covid, naquela época se falava que as pessoas não iam ficar parecendo bovino, né, a fisionomia de vaca. Algumas das fake news mais reproduzidas dizem respeito à origem do vírus e aos tratamentos precoces. Agora, com a vacina em circulação, as conspirações e os movimentos anti-vacina ganharam força. Com isso, parte da população decide não ser imunizada. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a gente viu o quanto é importante ter informação de qualidade, informação sobre a ciência, sobre as vacinas. A gente sabe que tem muitas mentiras que rolam pela internet, nos grupos de WhatsApp. A gente tem o grupo aí anti-vacina, que fala assim, cada coisa absurda. A própria descrença mesmo da população na letalidade do vírus, né? Isso aconteceu muito por conta desses discursos e o atraso também da vacinação e as medidas que foram afrouxadas o tempo inteiro pela população, muito reforçadas por esse discurso. Mas a vacinação está aí para comprovar com os dados, né? De que realmente não existe um outro caminho. Infelizmente, ontem nós tivemos um óbito de uma senhora de 80 anos e mais. E eu fui uma das pessoas que fui na casa dela 2 vezes, bati na porta, conversei com os familiares, falei da importância da vacina e eles rejeitaram a vacina. E assim, foi a primeira coisa quando ela chegou no hospital, assim, eu fui informada, né, que ela falou que ela recusou a vacina. E, no entanto, teve Covid de uma forma grave e não pôde se fazer muita coisa. Então, aí você vê que é o que realmente foi o que a gente encontrou, foi nessa faixa etária. Nas demais, não. Apesar de casos tristes como esse, há idosos que defendem e esperaram ansiosamente pela vacina. Não é a primeira vez que acontece uma pandemia que todo mundo tem que vacinar. Então eu fiquei tranquila. Não senti assim que eu não deveria tomar. Eu senti que deveria tomar para me proteger todos os meus. A gente tem um histórico no Brasil, né, da importância da vacina no combate ao surto, né, como febre amarela, meningite, certo? Sarampo. Então, no histórico do brasileiro, as vacinas sempre desempenharam um papel de suma importância. A imunização se torna a saída mais eficaz junto às medidas de higiene, uso da máscara e distanciamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus. E mesmo vacinado, os cuidados ainda são necessários. Agora que os grupos prioritários foram vacinados, a ordem de imunização segue por idade. Em Vitória da Conquista, por exemplo, pessoas com 45 anos ou mais, sem comorbidades, estão sendo vacinadas. Assim, o número de idosos em leitos hospitalares diminuiu. Atualmente, são os jovens e adultos que estão sendo internados em grande número. A gente está tendo hoje um público muito jovem, que é o público que não foi vacinado, né? Hoje a gente tem um público de 40 a 50 anos, 35, nós temos perdido muitos jovens, muitos. Os dados estão aí para comprovar que com certeza é porque é um público que ainda não obteve, né, o acesso à vacinação. Para surpresa nossa, nós temos muitas pessoas que têm esse pensamento anti-vacinas, mas são pessoas jovens, pessoas de 40 anos para baixo, 50 anos para baixo, que eu fico assim, quando eu converso com elas e explico a importância da vacina, como é feito os estudos da vacina, e você
aquelas pessoas antivacinas mesmo, com pensamentos que tenta convencer as outras pessoas a pensarem ao contrário da importância que é de se imunizar, das prevenções e ao descaso com o próprio vírus, né? Sem ter os cuidados, as medidas preventivas, todas que a gente tem. Há também pessoas que passaram a dar credibilidade à vacina somente depois de passar por algumas experiências preocupantes com pessoas próximas. Eu fiquei assim, sem saber, vou tomar, não vou tomar. Só que quando as coisas, né, começaram a piorar, aqui na minha casa também todos tiveram Covid, minha mãe precisou ser hospitalizada, aí eu decidi a realmente tomar a vacina. Não é preciso temer as reações causadas pelas vacinas. Elas são, na verdade, esperadas, pois geram resposta imune contra a doença, como explica o professor Robson Bahia. Pode acontecer de alguns efeitos colaterais, inclusive alguns dos efeitos colaterais para algumas das vacinas, porque a gente teria que falar de cada uma, por exemplo, os efeitos que a AstraZeneca ela estimula no indivíduo, aquele efeito da gripe, de dores, que alguns falam que esse efeito, do ponto de vista desse imunógeno, ele é positivo, né? Porque é sinal de que aquele indivíduo está estimulando ali uma resposta. Mas em nenhum relato, tanto que a Fiocruz ela abriu para os relatos das pessoas que foram vacinadas, consta sintomatologias graves a nível de Brasil, né? E quando você teve o relato fora do Brasil, ele estava associado com doenças de base. O indivíduo já tinha uma predisposição ou alguma reação a alguns dos imunógenos, então, alguns dos componentes utilizados na vacina. Ainda assim, para este momento, para esta situação de pandemia, nós ainda estamos no caminho correto. Há quase 2 anos vivemos num contexto de fake news sobre a Covid, discursos anti-vacinas e, por muitas vezes, o não cumprimento do isolamento social. Durante todo esse período, há profissionais que se desdobram para assistir os pacientes com a doença. Apesar de estar trabalhando há 15 anos em UTI, foi um momento em que nós tivemos que nos refazer enquanto profissionais. A nossa prática foi toda refeita, né? Então, eu adentrava na unidade sem saber mesmo o que ia fazer, tendo que reaprender todas as formas e técnicas, né? Utilizando inúmeros recursos de paramentação, então todos os dias mudavam as rotinas, as normas, e nós, no meio da guerra, tivemos que nos adequar a tudo isso. Então, foi extremamente difícil, está sendo ainda extremamente difícil conviver com a pandemia. Os desafios ocasionados pela pandemia não afetaram apenas o sistema de saúde, mas também o bem-estar mental dos profissionais que trabalham na linha de frente e se deparam com famílias enlutadas, afastamento e mortes de colegas, além da sobrecarga de trabalho. Nós não descansamos, 24 horas à beira-leito, cuidando para que tudo dê certo, e ainda nos preocupamos também com o familiar que está lá sem saber notícias. Por vezes, burlamos alguns protocolos, conseguimos alguns contatos telefônicos e fazemos esse contato entre o paciente e a família. E é isso, vai além do nosso limite humano e do que nós estamos podendo suportar. Diante de milhares de vítimas da Covid, do atraso de uma política de vacinação, da sobrecarga do SUS e dos trabalhadores da saúde, é preciso que cada um faça a sua parte. Não é momento de afrouxar nenhuma medida, não é. A vacinação não nos coloca nessa posição de estarmos afrouxando, não. Do contrário, vamos manter todas as medidas e a vacinação para que a gente consiga sair vivo, né, dessa crise. Depois a gente vê o que precisa fazer mais, mas agora a gente precisa sobreviver. Enquanto estamos passando por este período tão difícil, é preciso ter em mente que as vacinas são como doses de esperança que nos fazem acreditar que logo tudo voltará a ser como era antes. Esperança de que quando todos puderem ter essa oportunidade, que dias melhores virão. Espero que a partir daqui, de agora, a maioria das pessoas possam estar vacinando para que a gente possa diminuir com esse quadro de mortes.
Estou protegido, né? Na medida do possível, estou protegida. Estou protegendo os meus, com quem eu convivo, por onde eu ando. Quando eu tomei a vacina, eu senti aliviada. Pedi a Deus que desse para todo mundo. Ninguém quer morrer, não. A gente quer viver.